Olá mundo, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Vida de Programador, o podcast mais legal do universo dentre aqueles que são feitos em 0 e 1. É uma dificuldade enorme juntar todos os zeros e uns para fazer esse áudio lindo e maravilhoso, mas a gente faz isso toda semana. Hoje a gente tem uma conversa super especial, vocês já estão acostumados que a gente só tem convidado bacana aqui, e hoje a gente tem o Wellington aqui com a gente, que ele é PO dos times de Cloud e de Exchange lá da King Host. Olá, Wellington, dá um oi pro pessoal. Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Beleza, estamos ouvindo vários tudo bem aqui de retorno. O pessoal está bem, estão com o café na mão, estão ouvindo o nosso episódio. E é isso, gente, a gente já vai falar com o Wellington bastante, mas antes, vamos para a nossa leitura de e-mails tradicional, leitura de e-mails e de redes sociais que vocês mandam para a gente no e-mail podcast@vidadeprogramador.com.br ou com a hashtag podcastvdp. You have an email. Não sei se a geração mais nova sabe, mas o e-mail funciona muito bem e é muito mais fácil de não perder a mensagem do que as redes sociais. Mas ainda assim, não estamos recebendo e-mails no podcast Vida de Programador, talvez por estar muito no começo, mas o pessoal manda mensagens pelas redes. Então vou ler aqui o que chegou pelo Twitter. Então o Daniel Alves disse o seguinte, lembrando que o último episódio foi eu comigo mesmo, né? Ele disse o seguinte: muito bacana, gosto muito do seu podcast. Perguntas que eu faria para a Vida de Programador no próximo episódio auto-entrevista. Quantas horas você dorme em 24 horas? Bom, isso aí eu posso até dizer, em dias comuns, sei lá, umas 3, 4 horas. Não que eu gostaria que fossem assim, mas acontece muito. Como disse um sticker que eu vi no WhatsApp há pouco tempo, é raro, mas acontece bastante. Mas assim, quando eu exagero, eu durmo um monte mesmo, cara, eu consigo dormir umas 6, 7 horas. A segunda pergunta: você é fluente em linguagem binária? Onde recomenda aprender? Bom, a linguagem binária, cara, linguagem de máquina, cara, ninguém recomenda aprender, ninguém usa. Você usa no máximo uma linguagem de montagem, um assembly, coisa assim. Mas eu gosto bastante de binário. Tem uns vídeos de binário no meu site, no meu canal do YouTube, que eu ensino a contar nos dedos em binário, ensino a ler mensagens de texto em binário sem ficar fazendo conversão automática, você lê no olho e tal. Então algumas brincadeiras com binário eu gosto de fazer. Eu tinha um relógio binário, mas ele quebrou. Aí eu comprei um segundo relógio binário que quebrou também, que era um bem fajutinho da China e tal. Mas eu gosto bastante de binário, eu fico me divertindo com os binários e tal. E a terceira pergunta: onde podemos votar para indicar o Vida de Programador ao Oscar? Uma referência que falamos no episódio. Sinto muito, mas infelizmente você teria que ser da academia para fazer isso. E como eu sei que programadores não vão à academia, não tem como funcionar essa parte. Beleza. Bom, mais mensagens do Twitter. O Michel Wilhelm disse o seguinte, hoje eu consegui fazer algo novo. Programar e ouvir um podcast. Bacana saber dessas curiosidades. Programador real, prestando atenção em ambos. Então ele ouviu o podcast programando e prestou atenção nas curiosidades que eu contei sobre o Vida de Programador. Beleza. Bom saber que está dando certo, porque como a gente não tem mais aquele tempo de ficar dentro do carro, do ônibus ou da condução qualquer ouvindo o podcast, a gente pode ouvir de outras formas, programando, fazendo outras coisas e etc. E agora uma mensagem de celebridade aqui, Ricardo Del Castanheira, que participou aqui do podcast número... eu esqueci o número, mas vocês podem encontrar, acho que é número 8. Ele diz o seguinte, se a pessoa segue, acessa e assina, é claro que ela gosta de ouvir as histórias da Vida de Programador. Ficou muito bom mesmo fazendo sozinho. Que eu comentei que o episódio estava mais ruinzinho, que era comigo mesmo, mas ele disse que ainda assim é bem legal o episódio sozinho. E beleza. Bom, vocês podem continuar mandando as mensagens de vocês. Se mandarem nas redes sociais, é melhor mandar com a hashtag podcastvdp, fica mais fácil de eu encontrar. Se não, vocês podem mandar no e-mail podcast@vidadeprogramador.com.br, que fica fácil de encontrar também.
Beleza? E fazer um agradecimento rápido a todos os apoiadores do Vida de Programador. Tá? Você pode apoiar o Vida de Programador no apoia.se/Vida de Programador ou picpay.me/Vida de Programador. Legal? Então vamos lá conversar com o Wellington, que tem coisas bem legais para a gente falar hoje. Bom, então, para a gente começar de um jeito bem bacana, Wellington, você também quer ler os seus e-mails? Por enquanto não, vou deixar alguns aqui separados, porque eu tenho esse encargo que me ocupo dentro da KingHost hoje de ser o Product Owner dos times de e-mails. Tem muitos e-mails para ler, então eu faria mais de 1 hora do podcast aqui, eu prefiro não. Imagino, beleza. Então vamos lá, a gente vai ter uma conversa bem bacana hoje, falar de e-mails, cloud, servidores e hospedagem e tal, que querendo ou não faz parte da vida de todo mundo que navega por essa internet. E vamos então começar do começo, vamos começar apresentando o Wellington para todo mundo. Quem melhor do que o próprio Wellington para se apresentar? Então vamos lá, Wellington, pode falar pessoal quem que você é, pode se apresentar, fique à vontade, o microfone é seu. Opa, o microfone é meu, então eu vou ocupar aquela 1 hora do podcast aqui só para falar de mim, então. Perfeito. É que como a gente está em quarentena, realmente o microfone é seu, você está com o seu, eu estou com o meu e tá tudo certo. Show de bola. Bom, pessoal, eu sou o Wellington, o nome é meio estranho, vocês podem achar diferente pronunciar aí, todo mundo erra meu nome, não tem problema. Hoje eu estou atuando como Product Owner dentro da KingHost, e é estranho falar sobre Product Owner, donos de produtos dentro de uma empresa de hosting. Todo mundo que fala sobre hosting ou remete a empresas de hosting acaba talvez não ligando os pontos de que existem equipes de desenvolvimento dentro desse tipo de empresa, né? Então, hoje eu desempenho esse papel, sou Product Owner em 2 times, o time de e-mails, que cuida de e-mails como o Microsoft Exchange, por exemplo, e o time de cloud, que cuida de produtos como Cloud e VPS, e alguns outros que a gente está prestes a lançar ele também. Então, basicamente, hoje, atuando nesses 2 cargos como Product Owner, eu vou conseguir trazer alguns assuntos bacanas aqui para vocês, principalmente sobre os servidores virtuais. Beleza. Confesso que eu sempre achei engraçado esse nome Product Owner, que é o dono do produto. Ele remete muito à minha infância, que tinha o dono da bola, que é o cara, a bola é minha, faz do meu jeito e pronto. Tem muito a ver com isso? O Product Owner é muito difamado, não é exatamente isso. Na prática, a gente está ali só para definir as regras de negócio. Não é necessariamente o dono da bola. A nossa responsabilidade como Product Owner é tentar aliar o máximo possível o valor que a gente vai entregar, tanto para o cliente quanto para a empresa, né? Na prática, em times auto-organizáveis, dentro de uma metodologia ágil, o Product Owner ele faz muito mais o papel de olhar para o negócio como um todo e permitir que o pessoal tenha o maior desempenho possível atuando por conta própria dentro desses times, né? Aham. E aí o seu papel é fazer bem o meio de campo, né? Tipo, você não é o cliente ali, o usuário, e você também não é o desenvolvedor, né? Você está um meio ali, né? Basicamente isso, interpretar quais são as informações que surgem, quais são as necessidades que o cliente tem, o que o mercado exige que a gente entregue de produtos ou precise que a gente entregue de produtos e conseguir transformar isso em um produto entregável. E aí, obviamente, né, a gente não trabalha sozinho, tem um time completo e times muito bons que nos apoiam desenvolvendo as soluções que acabam atendendo esses requisitos, né? Aham. Beleza. E ali na KingHost, o trabalho principal da empresa é mais em relação à hospedagem, a serviços em geral de internet, certo? Isso, o carro-chefe da KingHost é o hosting. Disponibilização de plataformas para que o pequeno e médio empreendedor ele consiga hospedar o seu site, e esse é o maior foco da empresa hoje, mas acaba tendo outros produtos, que eu comentei, desenvolvimento de produtos específicos que complementam essa oferta. Quando a gente tem um contato assim, maior com um servidor de hospedagem, geralmente, assim, pelo menos eu, pequeno no meu caso, entra lá, vê o que tem de disponível de hospedagem, qual que cabe dentro do bolso, tem o que eu preciso, e a gente contrata. E beleza. Qual que seria exatamente então o seu papel assim de PO num caso desses assim que a gente já tem a solução formatadinha?
Bom, a gente tem características que diferenciam um pouco, né? O trabalho de PO, quando ele entra dentro de um contexto de necessidades, ele olha muito para o que o mercado ele tem de soluções, mas a gente tenta encontrar diferenciais que tragam ou saltem aos olhos dos clientes que vão utilizar alguma solução ou algum produto, funcionalidades que talvez um outro player não tenha encontrado. Esse é o maior papel, o maior ativo, digamos assim, que a gente faz no nosso dia a dia, encontrar soluções que as pessoas ainda não tenham pensado e que agilizem ou disponibilizem uma forma mais fácil de utilizar algum produto por parte dos desenvolvedores e dos clientes também, tá? Não somente clientes que têm um conhecimento muito grande, desenvolvedores que têm um conhecimento muito grande, ou especialistas em tecnologia, mas também pessoas em geral. Simplificar a tecnologia é um papel que todo PO deveria fazer no dia a dia, né? A gente tem produtos muito complexos, tem funcionalidades muito difíceis de serem utilizadas e a nossa vida é simplificar a tecnologia, tentar ao máximo fazer isso. Eu acho assim, é interessante porque o pessoal que está ouvindo agora pode até mandar mensagem para confirmar ou para negar, mas é estranho ter esse papel de PO, porque geralmente as pessoas nunca têm problema com empresa de hospedagem, né? Nunca tem nenhum problema com serviços assim, correto? Podem mandar suas mensagens, podem abrir o coração e aí beleza. Quando a gente fala de hosting, é mais o pessoal remete geralmente a estabilidade dos servidores. Não, tem que estar 100% disponível o nosso site, tem que estar 100% disponível a aplicação que a gente colocou no ar, mas tem alguns produtos ali que eles são paralelos, digamos assim, ou são funcionalidades que a gente acaba entregando para os desenvolvedores, que ele conta com uma alta disponibilidade, digamos assim, mas eles trazem uma vantagem, uma facilidade de uso que o desenvolvedor ele acaba pagando um preço muito baixo para ter uma vantagem muito alta, por exemplo. Ele disponibiliza servidores virtuais. Né? Cara, isso é bom, porque acho que o pessoal já sabe, a KingHost é parceira do Vida de Programador já há um tempo, nós temos uma parceria bem bacana, e eu não lembro quanto tempo que eu tô lá, acho que faz uns 2 anos e pouco, e realmente é uma coisa que de uns tempos para cá eu fiquei um tanto preguiçoso em relação aos servidores. Com o próprio Vida de Programador eu já mudei de hospedagem algumas vezes. Eu lembro que eu fazia as coisas bastante na unha no começo, subia servidor, arrumava as coisas e tal. É uma coisa que eu sempre soube, mas não é minha área. Então é aquela coisa que você faz, mas não é aquela coisa que você realmente queria estar fazendo, né? Então realmente a parte de ficar mais preguiçoso ali, largar as coisas lá funcionando é uma maravilha. É uma facilidade que chama a atenção, né? Porque para que tu vai ficar despendendo tempo e dando manutenção no teu servidor, ficar preocupado se ele está no ar 100%, ou ficar preocupado em ficar fazendo backup e ter redundância de dados ali para caso tenha algum desastre que tu tem que sair correndo ou acordando no meio de madrugada, né? É muito mais fácil terceirizar esse tipo de coisa do que tratar por conta própria. Exato. No começo, até assim, quando eu comecei era a época auge dos blogs ainda, né? E aí tinha bastante conhecido, blogueiro e tal, e era comum assim uma conversa de como está o servidor e tal. Qual que é o seu uptime? O meu uptime está de tantos dias e tal. Cara, faz tempo que eu não sei o meu uptime, porque é uma coisa que eu já não me preocupo mais, né? Pra que se preocupar com algo, né? Tu pode focar muito mais no negócio que é teu mesmo do que ficar se preocupando com os periféricos ali que tem que ficar dando manutenção ou ficar acordando de madrugada no meio de um temporal para saber como é que seu servidor ainda tá no ar ou não, se tua loja virtual ainda tá no ar ou não. É muito mais fácil deixar de se preocupar com isso. E eu já passei umas coisas divertidas no site, cara. Já tive ataque de DDoS, já tive sistema fora do ar. Eu tive ataque de DDoS uma vez de um rapaz que eu não sei obviamente quem que ele é, não usava o nome real, mas acabou até que eu acabei gerando uma amizade com o cara. E foi assim que resolveu. Eu comecei a conversar, perguntando por que ele estava atacando e tal, e foi, né? E aí ficou tudo bem, ele falou, vou parar com isso. Vou parar o ataque aqui agora então. Já que a gente se entendeu, vou continuar. Exatamente. Foi. E na época o servidor que eu estava, assim, a gente não tinha uma capacidade de segurar isso, né? Então, era um problema mesmo. O seu site está fora do ar. Eu sei, né? Fazer o quê? Então, mas hoje já estou mais tranquilo com isso.
Quando tem uma disponibilidade próxima a 100%, quando a gente fala de 99% de disponibilidade, já é algo que tu não vai constatar tão cedo o site fora, né? Aham. Isso traz pode-se dizer que isso traz um sono tranquilo para quem terceiriza a contratação de servidores ou a hospedagem de servidores. Aham. E aí o que acontece é que de lá pra cá também eu mudei bastante coisa. Eu enxuguei o site, deixei ele mais leve, tirei banco de dados, fiz umas coisas diferentes, mudei a estrutura, a gente tá numa estrutura toda nova e tal, então mudou bastante. Digamos que estou melhor blindado. Mas, apesar da quantidade de café ingerida, tá conseguindo dormir melhor. O que? Dormir? Eu já ouvi falar disso. O que é? Aquele pequeno ato que a gente faz entre um café e outro. Eu digo que eu entro em modo de economia de energia. Que é aquele momentinho que você dorme sabendo que as crianças vão te acordar daqui a pouco, então... Beleza. Deixa para as crianças acordar, então. Não preciso deixar para que os problemas nos servidores acordem. Isso. Cara, faz muitos e muitos anos que eu não uso despertador, cara. É só ter filho pequeno, cara, que despertador fica uma coisa irrelevante. Bom dia, minha família que me ama. Hoje o meu site ele tá rodando lá num serviço de cloud da KingHost, que na verdade assim é um baita de um luxo que eu tenho lá, porque a minha aplicação ela é até pequena, e aí eu até estrelei ali um vídeo no YouTube para KingHost falando do VPS. Você tá por dentro dele? Digamos que eu esteja um pouco, né? É um dos produtos que eu acabo fazendo parte lá você abraça também ele? Sim, o VPS ele está dentro do time de cloud. O cloud ele fica tanto a manutenção do cloud quanto o lançamento breve do VPS. Em alguns dias ele já vai estar no ar para todo mundo poder utilizar. Ficam comigo aí, então eu estou um pouco inteirado sobre isso. Bacana um pouco, né? Porque qual que era a estrutura menor do que o cloud que tem lá atualmente? O menor do que o cloud é a própria hospedagem, né? Se quiser hospedar um único site, não necessariamente contratar um cloud, tu pode fazer a hospedagem direta. O cloud é para quando se precisa de mais recursos ou tem aplicações um pouco mais que consumem um pouco mais de recursos, sejam um pouco mais pesados para executar, e se recomenda a utilização do cloud mesmo. Mas o cloud ele tem uma certa complexidade que exige um pouco maior de conhecimento sobre as configurações, principalmente de quem vai utilizar ele. Sim, ele vai limpinho, né, e você instala tudo, né? Tem que sair configurando e instalando tudo que for necessário. O meu eu subi lá, instalei, fiz a configuração padrão, aí beleza. Mas a hospedagem comum, ela é como, assim, a estrutura? A estrutura em que sentido? Tipo assim, é tudo máquina virtual ou é uma... Sim. É tudo em máquina virtual. Basicamente, a estrutura que a gente tem hoje de servidores, ela tem uma redundância muito grande para a gente suportar qualquer tipo de problema que venha a acontecer. Tem backups constantes também, mas é tudo virtualizado. Sim. Basicamente. E o cloud também, que a gente está lançando, que a gente já lançou, ele acaba sendo muito nessa linha também. Uma facilidade muito grande que a gente tem com a utilização dos produtos e uma disponibilidade de performance muito grande é contar com SSD, né? O SSD foi uma maravilha que inventaram, deixar de utilizar o disco físico para utilizar o SSD nas nossas máquinas normais, tem um desempenho excelente. Quando a gente fala em servidores ainda e com SSD, a velocidade de uma aplicação ela supera em muito a velocidade quando tu instala um disco físico. Mas, assim, qual que é a diferença, então, da hospedagem comum para o VPS? VPS, quando a gente fala do VPS, ele tem uma diferença muito mais... distinguida, digamos assim, para o cloud do que para a hospedagem em si. Né? O VPS ele é um produto simples, muito simples. O VPS basicamente é um servidor privado virtual. Né? Tu precisa de uma máquina, em vez de comprar aquele hardware, tu pode contratar uma VPS. E a facilidade é que tu pode contratar uma VPS e fazer algum teste de uma tecnologia e simplesmente cancelar aquele contrato no momento que tu precisar. Se tu comprar um hardware, por exemplo, para rodar uma determinada aplicação, tu não consegue fazer isso. Então, quando eu falo de VPS ali, que é um servidor privado, dá para considerar que ele é basicamente um computador que tu compra, tu pode deixar hospedado virtualmente, em nuvem, e acessar ele a qualquer momento. Imagina que tu precise de um Linux, por exemplo, de um Ubuntu 18,
ou tu precisa de um Debian para testar alguma tecnologia, ao invés de contratar uma máquina e instalar esse sistema operacional para ti mesmo, é muito mais fácil tu contratar uma VPS que esteja hospedada em algum local do que, né, comprar, ou pagar, despender dinheiro por esse hardware. É muito mais simples fazer isso para testar alguma tecnologia. Então essa é a maior diferença que a gente tem do cloud em si em relação à VPS. É poder ter um computador com acesso root que tu possa enviar qualquer comando que tu queira e acesso direto a um computador que é teu, está na máquina, na nuvem. Cara, e aí sendo virtual, o cara tem a liberdade para fazer literalmente assim as caquinhas, certo? Não, o VPS ele é o produto ideal para quem quer testar tecnologia. Tu sabe, né? O desenvolvedor, a gente quando vai testar alguma tecnologia, a gente acerta tudo de primeira. A gente nunca precisa refazer nada do que a gente cria. Nunca precisa desinstalar nada do que a gente instala, né? Plugin, não nada. O melhor tester é o usuário. Não, mas o problema é antes de chegar no usuário. Se a gente quer fazer algum teste de alguma tecnologia, por exemplo, que a gente começa a instalar um monte de componentes na máquina e instalar várias tecnologias diferentes, instalar bancos de dados diferentes, daqui a pouco a gente está com aquele nosso servidor cheio de bancos diferentes e acaba utilizando só um. A gente utilizou os demais só para fazer um teste mesmo. Então, ter uma VPS, daqui a pouco é uma vantagem para isso. Tu vai lá, instala algo, sobe um Docker, faz um teste de tecnologia. Se tu precisar recriar aquela VPS, tu recria e volta com ela com o estado original, do zero. Imagina que é um computador que tu tenha que toda hora ficar formatando na tua casa, se tu comprar um hardware específico para rodar uma aplicação ou fazer um teste. Se tivesse esse hardware na nuvem, uma VPS na nuvem, tu recria aquele servidor e deixa tudo isso a cara de quem está hospedando aquela VPS. É legal, e é bacana que como a gente testa tudo em produção também, você já bota em produção, já faz tudo lá. E boa. Com a VPS tu pode usar vários dockers diferentes, tu pode fazer um só para testar uma tecnologia e deixar hospedado toda a tua aplicação em outra. É muito fácil fazer isso tendo uma VPS. E a maior diferença da VPS para um cloud, por exemplo, que tu contrata, é justamente o acesso root. Ele é um produto muito simples, né? Basicamente, tendo uma VPS, tu tem um sistema operacional teu, e aí tu pode acessar root e enviar comandos direto para aquela VPS. Pô, isso aí é uma maravilha. Um console web, então, que tu consiga acessar da web a tua máquina, isso é um luxo. E ele já vai vir instalado? VPS, testar algo, barbada. Ele já vai vir instalado, o sistema operacional? Sim, quando a VPS que a gente vai disponibilizar lá, ela tem várias imagens diferentes. A gente vai disponibilizar com Linux e com Windows. Um dos diferenciais também é que a gente vai acabar disponibilizando com Windows. Né? Então são duas versões do Windows, o 2012 e o 2016. Então tu imagina que qualquer aplicação que eu queira testar em qualquer um desses dois servers, eu posso contratar uma VPS, subir ela, testar minha tecnologia no Windows 2012, se der algum erro, se eu instalei muitos componentes nessa máquina que eu queira voltar atrás, tu vai lá e só recria aquela máquina e tá com ela formatada do zero para ti de novo. E a gente vai disponibilizar também Linux, e aí várias versões do Linux. A gente tá falando de Ubuntu, Fedora, OpenSUSE, Debian, CentOS. O programador que quiser utilizar uma VPS, o desenvolvedor ou freelancer, vai escolher o sistema operacional e vai sair usando. Eu tenho um sistema legado aqui, cara, que na verdade ele é um sistema web para Windows 95. Vai ter lá também? Web para Windows 95? Brincadeira. Eu acho que daí vai ser um pouquinho mais difícil de disponibilizar, tá? Talvez eu não consiga, eu não sei, eu vou ter que daí ter no mínimo um drive de disquete lá para instalar o sistema. Eu já vi gente falando que o 95 é muito avançado, né? Porque agora que chegou no 10, não, mas tudo bem, piada ruim. Mas eu ia falar outra coisa. De sistemas, o Linux, de distribuições Linux, a gente poderia ficar falando aqui, poderia até falar um pouco mal do Windows, mas é melhor não, porque senão eu perco muito ouvinte e tal. Mas é bom deixar um pouquinho de servidores Windows ali, tem gente que gosta de servidor Windows. Sim, não, tem muita aplicação rodando aqui. A gente não pode perder a chance, né, de criar intrigas e tal. Eu nem ia falar de testar tecnologia, por exemplo, em Docker dentro de uma VPS, instalar o Java, desinstalar Java, que eu já desenvolvi em Java também, mas eu nem vou falar muito mal, assim, que Java talvez seja pesado para te instalar no hardware de casa e precise contratar, talvez, 16 vCPUs para rodar ele. Vou deixar isso quieto para não criar briga. Eu tenho um amigo que talvez esteja nos ouvindo lá da Irlanda, o Sérgio Sioban, que ele é sysadmin, cara. Ele fez uma frase, cara, que uma vez eu fiz uma camiseta, que, por favor, eu gostaria de pedir
a todos os desenvolvedores Java só para colocar no mudo um pouquinho só, tá? Diminui o volume. Mas eu achei engraçado a hora que ele falou. Ele disse que quem gosta mesmo de Java é a indústria de memória RAM. Aí eu fiz uma camiseta com uma citação com o nome dele, ficou bacana. Junto com o Chrome, né? Parece que o Chrome ele pegou uma febrezinha do Java para consumir um pouquinho de memória. Sim, mas é bom abrir umas 2 abas do Chrome e já... o meu aqui ocupa 6 GB de RAM fácil com 2 abas abertas. Agora eu só não sei como que eu vou falar pro pessoal aumentar o volume de volta se eles não estão ouvindo. Mas tudo bem. Esperamos que já estejam de volta. Na verdade eu entendi o ponto dele. Ele falou uma coisa bem interessante, que como ele é sysadmin, ele já enfrentou muita gente assim que quando foi falar de performance, de consumo de memória, a pessoa chega e fala, mas a memória hoje é uma coisa barata. Aí ele falou, vai olhar lá do lado do servidor, que é uma coisa que está com muitos usuários, muita replicação, a gente não tem essa noção de escala, né? Sim. Ela consome muito, né? Quando a gente fala de memória, e principalmente quando a gente fala de HD, né? A gente dá muito mais bola para a memória disponível do que o HD em si. Memória, ele acaba consumindo, tendo picos de consumo, mas tu tem provisionado ali uma determinada quantidade de memória para rodar algo, tua aplicação ela acaba rodando de forma estável. Se tu ficar muito tempo precisando de memória, tu vai lá e contrata um pouco mais de memória, faz um upgrade de memória, por exemplo, em algum serviço hospedado em nuvem, e tu tem disponível quase que instantaneamente aquela memória extra. Mas o diferencial do SSD, às vezes, ele supre tanto quanto a necessidade de uma memória a mais. Porque a velocidade que ele te proporciona para rodar a aplicação, ele acaba consumindo menos memória ou consumindo mais rápido, desalocando aquela memória para usar em outras aplicações. Isso tem razão, cara. Eu tô com um computador novo aqui para mim, um notebook, que eu comprei ele com SSD e o SATA, né? Que aí o SSD, eu não lembro quanto que é, 128, né? E o SATA já é maior. E eu tava trabalhando com a edição dos meus vídeos e tal, e eu não me toquei que eu deixei o meu SSD só pro sistema. Quando eu passei a jogar os vídeos também para lá, tudo escrevi no SSD, que diferença que deu. Uma diferença muito grande. Tu nota pelo boot da máquina. Quando tem o boot da máquina no disco físico e no SSD, é praticamente instantâneo. Eu tenho uma outra máquina... que é mais lenta, ele boota quase que instantaneamente. O meu notebook anterior, ele tem o dobro de memória desse, só que ele não tem o suporte ao SSD. Ele tem até uma opção na placa que você teria que soldar um conector para colocar um SSD. Eu falei, não vou mexer com isso. E não fala muito alto, porque tem muita memória, que senão o Chrome já pega um pouco dele. É verdade. E aí, realmente, cara, dá uma diferença muito absurda. Eu acho que uma coisa que ajudou a perceber a questão de performance, custo e tudo mais foi o próprio cloud. Quando ele é mais configurável, você às vezes tem um custo por transferência de dados, ou um custo por quanto você consumiu naquele mês. Acho que aí as pessoas começaram a ver melhor essa questão, né? Sim. Se tu tem um consumo muito alto e um tráfego de dados muito alto, daqui a pouco até a tua própria rede que tu tem disponível na tua empresa ou em casa, ele acaba onerando um pouco a tua aplicação, ou o teu site, ou o teu e-commerce. Então, quando conta um pouco com empresas que já têm um link muito mais forte para transferência de informações assim, tu fica muito mais tranquilo. A tua transferência de dados, teu consumo de dados, ele fica muito mais elástico, digamos assim. Então, agora ali com o VPS, você vai ficar com as duas partes, o cloud e o VPS, certo? Sim, a gente continua disponibilizando os clouds lá, que é para quem quiser instalar sua aplicação no cloud, testar sua tecnologia. E a VPS, ela vem com algumas configurações que vai tornar a vida dos desenvolvedores e de quem quer testar uma tecnologia muito simples. Tu imagina que se tu precisa de um Linux, por exemplo, de 2 GB de RAM, a gente já está falando de pouca RAM ali, né? Mas para Linux já é o suficiente, e quer testar algo nessa VPS, tu já vai ter, digamos assim, 70 GB de disco em SSD disponível e 2 vCPUs. Para te comprar uma máquina dessa, tu precisaria despender na hora um valor e esperar o tempo que chegaria para aquela máquina chegar para ti em casa, instalar a tua aplicação e começar a usar, né? O VPS ele é muito mais simples, tu instala, tu vai, contrata ele, tem um tempo só para validar
algumas questões financeiras e já está disponível para te utilizar. E se quiser cancelar ele também, não precisa vender a tua máquina ou o teu hardware que tu comprou. Só cancela ou contrata um cloud ou contrata uma outra VPS, por exemplo. É muito simples. Contratar e descontratar uma VPS é muito facilitada. Né? E o preço vai estar bem mais chamativo que o cloud? Sim. Tem preços bem acessíveis aqui. Se considerar, por exemplo, que a gente vai ter planos que vão desde 2 GB de RAM de Linux até 32 GB de RAM de Linux. Imagina uma aplicação, uma VPS com 32 GB de RAM de Linux e 12 vCPUs com um HD SSD de 350 GB. Os preços eles são muito acessíveis quando a gente fala nesse tipo de configuração. De comprar um hardware que chegue nessas configurações, bom, falando só de um HD SSD de 350 GB, né? Quanto é que tu pagaria para ele para ter em casa e conseguir hospedar com segurança, com redundância? A gente falaria no mínimo de 700 GB para te ter o backup dessa tua VPS, né? Então é muito mais barato quando tu contrata uma VPS, tu tem disponível esses recursos que são muito grandes por um preço que é bem acessível. Aí os preços em si, os valores, todos eles vão ser divulgados. A gente está prestes a lançar a VPS. Então, já estamos em vias de liberar estes valores para o mercado. Mas vão ser bem competitivos. O pessoal que faz teste de tecnologia e os programadores vão gostar bastante dos valores que a gente vai ofertar. Massa. E suponha então que eu tô chegando perdido lá. Eu tô chegando, eu quero hospedar alguma coisa lá. Qual que é o critério para escolher entre um VPS e um cloud? O critério ele é muito simples. Tu precisa ter acesso root à tua máquina? Se tu precisa ter acesso root e não quer fazer as configurações num painel de configuração, tu precisa de uma VPS. Se tu não precisa de acesso root ou não quer acessar diretamente aquela máquina e enviar comandos diretamente para ela, tu pode usar um cloud. O cloud ele vai acabar sendo um pouco mais simples. Ambos precisam de um pouco de conhecimento técnico. Tá? Não é para quem quer hospedar um site, por exemplo, que tenha pouco conhecimento de desenvolvimento. VPS ele é muito mais para desenvolvedores que têm um conhecimento intermediário em infraestrutura e em desenvolvimento em si. E cloud acaba sendo a mesma coisa, mas o cloud, ele por ter um painel e as configurações elas estarem mais expostas em forma de lista, ele acaba sendo um pouco mais complexo de ser utilizado porque precisa entender cada uma daquelas configurações, senão tu configura uma máquina e praticamente nada funciona dentro dela. O VPS em si ele vai ser bem mais simples. É um computador que tu vai ter hospedado em nuvem. Tu acessa ele e faz o que tu quiser dentro dele. Muito bom. E esse computador que você falou com até 32 GB de RAM, se o cara pegar um Windows, ele dá até para rodar um Fortnite. VPS geralmente é utilizado bastante para jogos, né? A gente até tem algumas restrições quanto a jogos ali em função da quantidade de ataques que são gerados para VPS, e isso também é um critério de segurança para quem quer contratar uma VPS, né? Se a pessoa ela precisa criar uma infraestrutura inteira dentro da empresa, ou o desenvolvedor ele precisa criar várias barreiras de segurança, ele não precisa fazer isso por conta própria. Ele pode se preocupar em desenvolver a aplicação dele, desenvolver a solução dele e deixa todas essas questões de segurança, infraestrutura, backup, redundância de dados, disponibilidade ou alta disponibilidade para a empresa que ele está contratando aquele produto. É muito mais fácil a vida dele quando ele terceiriza esse tipo de coisa, não precisa se preocupar. Beleza. Então a sua vida também é muito fácil. Em que sentido? Aí, depende. Como PO, você deixa todo mundo fazendo lá as coisas automáticas já e fala, faz aí. Não. Tem muitas regras de negócio, muitas interações que a gente precisa fazer ali, principalmente quando a gente fala dos times de desenvolvimento, né? Eu já tive do outro lado da ponta também, eu já fui um desenvolvedor e eu sei quais os pênaltis que a gente sofre no dia a dia, então eu procuro estar o mais próximo possível de todos os times e qualquer problema que eles surgem, eles têm acesso direto ali. Eu acredito muito nessa comunicação do desenvolvedor com a área de negócio, que ela tem que estar muito próxima. Quando surge uma dúvida, quando surge uma necessidade, é imperativo que aquela dúvida ela seja sanada o mais rápido possível. O desenvolvedor não pode ficar parado por causa de dúvidas. Sim. E aí a minha vida ela acaba não sendo tão fácil assim. Não, isso é bem interessante, até esse papel do PO, porque um problema meio recorrente assim que eu vejo nas tirinhas lá da vida de programador, uma coisa que eu conversava com os amigos, lembra aquele desenho clássico do Pateta em que ele é o pedestre motorista? Sim.
Ou seja, você acabou de entregar a sua idade. Não. É que eu acabei nem comentando da minha idade nisso, mas eu vou deixar Mas quieto. tudo bem. Tem umas coisas que eu não posso dizer que eu já desenvolvi Java com Applet, né? Usando o Applet em Java. Então eu vou ficar mais. Entendi. Só por aí eu já me entregaria. Então eu vou deixar um pouco mais quieto. Beleza. Para as pessoas novas que não sabem o que eu estou falando, fica de tarefa para casa. Dá uma olhada no YouTube. Coloca lá Pateta Motorista Pedestre, vai aparecer, mas ele tinha um nome do personagem que eu não lembro agora. E Java Applet. Também, Java Applet. Era o senhor alguma coisa. Mas qual que é a ideia? A ideia é que ele era um rapaz que era um pedestre exemplar, ele atravessava na faixa, ele tomava cuidado, ele respeitava o semáforo de pedestre e tudo mais. Mas no momento que ele pegava o volante, ele virava o motorista, ele virava aquele motorista maluco que passa no vermelho, atropela os pedestres e tudo mais. Para mostrar a diferença, né? Quando você pega o volante, você vira outra pessoa. E Sim. virou um baita vídeo educativo até hoje, né? Bem, é usado em muitos exemplos ainda de comportamento social, né? Mas eu posso dizer que eu, como PO, eu tô nessa linha tênue, e é sempre sobre o mesmo assunto, né? Prazo. A gestão, ela puxa de um lado pelo prazo e o time puxa do outro lado pelo mesmo critério, que é o prazo também. Então, eu tô sempre balanceando ali o que eu consigo entregar de prazo para entregar um produto que tenha valor para o cliente, e o time de desenvolvimento lá pedindo prazo também para entregar mais funcionalidades ou se preocupar com as questões técnicas. É bacana. Eu diria que é bem importante. E é uma coisa que eu falava com os amigos meus, que esse negócio aí do Pateta, tinha vários programadores que passavam sofrendo com o chefe, que não sabia estimar prazo, não sabia fazer as coisas, não queria pagar direito, não respeitava hora extra e tal. Aí o cara subia para um cargo de chefia e ele ficava igual o que ele reclamava antes, né? Não tem muito escapatório. É pontos de vista, né? Aí realmente, eu acho que agora um equilíbrio aí no meio ajuda bastante. Mas e do lado do PO, assim, eu falo bastante lá no Vida de Programador da visão dos programadores. Até esses dias eu tava brincando que teve uma vez que um chefe de programador me mandou uma sugestão de tirinha, que ficou engraçado e tal. Mas que o nosso foco é ver mais a visão do programador ali, né? E como o PO tem bastante história assim, curiosa também que passa, ou tragicômica que a gente fala? Bastante, várias, na verdade. Não só dentro da King, né? King é onde eu estou atuando agora, mas eu tenho histórias de empresas anteriores ali também que são muito legais, que alguns desenvolvedores até passam por esse tipo de situação. Eu já tive que, por exemplo, dormir em leito pediátrico hospitalar durante a virada de uma atualização de sistema em produção. Então era eu lá na área pediátrica dormindo num leito de criança com os pés para fora do leito, que era menor do que eu, porque a unidade estava desativada, durante a atualização do sistema. São situações que vários desenvolvedores enfrentam também, mas como PO e tendo que negociar os prazos de atualização e estando na linha de frente, a gente acaba tendo várias situações assim que são legais. E quando o cliente quer aquele prazo urgente e os desenvolvedores querem um prazo de 3 meses? Aí depende, o cliente ele quer um prazo de 1 mês ou ele quer um prazo de 6 meses, os desenvolvedores estão falando em 3. Se for esse cenário, tá tranquilo. Prazo de 6 meses para entrega em 3. Mas geralmente não acontece. A pior coisa, pode não parecer, mas o pior papel que a gente enfrenta, a pior atividade num cargo de PO, e eu acredito que até da própria gestão em si, é justamente o planejamento. É como que a gente consegue planejar e estimar algo de um produto ou de uma tecnologia que a gente tem bastante incerteza enquanto a gente está desenvolvendo ela. Esse é um tabu, praticamente, dentro do desenvolvimento, né? A gente tem desenvolvedores que eles têm uma visão muito mais técnica, mas acabam não tendo uma visão do negócio como um todo, porque eles estão muito focados ali no dia a dia, naquela atividade rotineira, né, diária de implementar um determinado produto. E a gente tem aquela visão da alta gestão que ela quer conseguir entregar um produto e atender a uma necessidade de mercado, atender uma necessidade dos clientes, e o prazo é sempre o maior problema que a gente enfrenta hoje. E eu não estou falando nem da posição atual de que eu falo como um todo mesmo. Prazo e conciliação de prazo talvez sejam os piores problemas. Planejar algo que é incerto. Isso é difícil. Isso é tenso. Então deixa eu aproveitar e fazer um momento jabá aqui.
uma autopropaganda, que no episódio 8 do podcast, eu chamei o Ricardo Del Castanheira aqui e ele falou exatamente disso, de estimativas, de como você fazer uma boa estimativa dos seus prazos e tal. E ele está começando um canal no YouTube que é Acerte a Estimativa, para falar exatamente disso. Que inclusive o pessoal que ouviu o podcast viu que eu fiquei pressionando ele, cobrando ele publicar vídeo. E ele começou a publicar toda semana, então tá bacana. Ele tem um método bem simples, que ele fala, primeira coisa, você tem que começar a anotar o tempo que você levou nas demandas anteriores. Que aí anotando... E a base. Anotando você vai saber quanto que você realmente demorou. Você fala, demora 7 dias. Mas você não conta, assim, se são 7 dias corridos ou não, se teve interrupção ou não. Então, se anotar, comecei tal dia, entreguei tal dia, já tem lá as interrupções no meio, né? Tem no mínimo um exemplo para seguir. Pode não ser igual, pode não ser a mesma complexidade, mas no mínimo uma base para te estimar tu tem. Isso. E um outro problema, além da estimativa também, de planejamento, digamos assim, é mensurar, né? Como é que a gente mensura a produtividade dos times? Eu levo comigo muito que o que não pode ser mensurado não pode ser melhorado. Muitas vezes a gente olha para um cenário e eu não consigo, não tem como mensurar isso, é subjetivo. Bom, não tem como mensurar, não tem como melhorar. É verdade. Teve uma tirinha que eu publiquei uma vez, que era em relação ao banco de dados. O chefe falando com o cara, o DBA, ele falou que precisava melhorar a performance, estava muito lento. Era uma coisa assim, tipo, se você conseguir melhorar a performance em 100%, aí eu te pago um churrasco. Aí o cara, opa, e se eu melhorar a performance em 200%? Aí o chefe, te pago o churrasco e a cerveja. Opa, e se eu melhorar a performance em 300%? Aí significa que o sistema estava muito ruim antes e você que paga o churrasco. Faz sentido, você pode melhorar tanto assim. Tava podre no negócio. Mas tudo bem. Mas é bem por aí. A questão de mensurar, até o pessoal tá falando em várias áreas diferentes, né? Há pouco tempo a gente falou aqui no podcast mesmo sobre Data Science, que basicamente você analisar os dados, você só analisa o que você tem medido, né? Sim. Qual é o problema de mensurar a gente justamente ter uma visão de algo que é incerto. A gente fala em desenvolvimento ágil e o próprio cargo de Product Owner, né? Quando a gente fala em entrar nesse contexto de desenvolvimento ágil, é inevitável. Todas as empresas hoje de tecnologia, elas se desenvolvem com alguma metodologia ágil. Se não desenvolve, olha, tá meio estranho, tá um pouco atrasado. Mas como é que tu mensura ou tu estima algo que ele não é necessariamente visível? Eu não sei qual é o produto final que eu vou ter. Eu vou descobrir qual é o produto final que eu vou ter conforme eu for desenvolvendo. Eu tenho uma ideia geral, uma necessidade geral, mas é um produto incremental. Até onde eu vou, até onde eu chego, quais são as necessidades que eu atendo do cliente, isso tudo vai surgindo conforme os cenários vão se desenhando. Isso tudo acaba sendo meio embolado, metas, como mensurar, como planejar, prazo, estimativa, tudo acaba entrando junto no mesmo. E nesse cenário inteiro tem um monte de desenvolvedor, um monte de programador, um monte de Product Owner, um monte de Scrum Master, tudo envolvido no meio para liberar um produto que seja que atenda aos clientes, que tenham funcionalidades que sejam encantadoras, digamos assim. E você trabalha só com a equipe interna aí da King, né? Sim, basicamente só dentro da King hoje. Eu até acabava fazendo instrução em alguns cursos da Target, mas eu acabei deixando eles de lado porque eu acabo me envolvendo em muitos meios acadêmicos, aí eu fiquei muitas demandas. Mas basicamente hoje de Product Owner é só dentro da King mesmo, com esses 2 times. E eu diria que um PO com mais de 2 times é quase uma receita para o fracasso. 2 times para um PO é o máximo que se pode, porque aí senão a atenção fica muito dividida, né? Não, tem razão. E no caso, agora vocês estão todos trabalhando de casa. Tudo home office. A gente conseguiu, a King, ela conseguiu modificar o cenário. Assim que surgiu ali em março, deu praticamente uma semana, a gente já estava todo mundo em home office, inclusive todas as posições de atendimento. Foi muito rápido isso. A gente vê empresas que se adaptaram ao home office há pouco tempo, menos de 1, 2 meses atrás. Foi. E a gente conseguiu se adaptar muito rápido lá. Então a gente está naquele meio termo, descobrindo como é que são fazer reunião com barulho de cachorro, fazer reunião com conexão caindo, com carro passando por rua.
Todo nesse mesmo cenário, mas a gente vê isso até na TV, né? Pode ver que o sim. modelo de reportagens dos jornais, que eram todos fixos, todos aquele mindset fechadinho, bonitinho, tem que ser algo mais desenhado, isso caiu tudo por terra. Agora a gente tá vivendo a vida real, estando em home office. A tolerância tem que aumentar. Eu fico indignado que os grandes meios assim de mídia que trabalham com imagem, com vídeo, toleram essas coisas, aí uma empresa, às vezes pequena, não quer aceitar essas coisas. Tem principalmente empresa de TI, né, que é mais fácil de você migrar para home office. Tem empresa que está trabalhando até hoje, digamos assim, meio a meio, né, trazendo parte pro local só para não ter esses probleminhas de cachorro, filho e tal. Mas isso vai mudar bastante, né? Eu vejo que o cenário está se desenhando para que agora as empresas elas tivessem que se adaptar para uma transformação muito rápida. O home office, isso aí vai mudar muito fácil. As empresas perceberam que é mais produtivo a pessoa estar em casa e aquele tempo que ela se deslocava, ficar produzindo, ao invés de se deslocar. Até essa semana mesmo eu estava conversando, acho que foi com a Laís, ela falando isso, o tempo que perdia de trânsito é uma coisa que realmente, cara, é um ganho. Eu nasci em São Paulo, pra você ter uma ideia. Eu mudei pra Maringá, eu era criança ainda, foi a família que mudou, vim junto. Mas já é uma cidade que eu não tenho vontade de voltar, não, por causa desses problemas. Aqui eu posso... Oi? Posso dizer que eu não morei em São Paulo, pelo menos não oficialmente, mas teve aquelas histórias curiosas do Piô de novo. Teve um projeto gigantesco que a gente fez para São Paulo, lá de algumas empresas anteriores que eu atuava como Piô também, e que eu praticamente morei lá em São Paulo. Então eu sei que o deslocamento em horário de pico é uma beleza. Porto Alegre não se compara com a tranquilidade que tem no trânsito daqui. Cara, aqui em Maringá, se eu vou em qualquer lugar da cidade e levo mais de 20 minutos, cara, eu já não aguento. Falo, não, caramba, é muito longe. Agora, isso comparando com São Paulo, que vez ou outra eu tô lá também, aquela coisa, 20 minutos você tá atravessando a rua, né? Não, e tem uma vantagem grande do home office, né? Agora, as empresas que se prendiam ao local para contratar uma pessoa, um desenvolvedor, isso caiu completamente. Uma empresa de Porto Alegre pode contratar um desenvolvedor de Floripa, da Bahia, de São Paulo, Minas Gerais. É o mesmo inverso também. A distância agora ela caiu de uma forma significativa. As empresas vão perceber que o custo que elas tinham era muito grande. É uma coisa que eu estou incentivando o pessoal que me segue também, os desenvolvedores, tipo, aproveita esse momento para aplicar para as empresas, porque é isso, né? Tipo, abriu para o home office, pessoal Cara, essa questão de você morar no interior e trabalhar para a capital é outra coisa, né? Que o salário de capital não se compara. E a vida no interior também. Um equivale com o outro, né? Tem a tranquilidade do interior com talvez a mesma remuneração que tu teria trabalhando na capital, mas sem os custos. Olha que beleza. Isso. Eu tenho amigos que eles falam que a melhor coisa, o melhor dos mundos é você morar no Brasil e trabalhar remoto para fora. Porque, cara, você ganha em dólar, com 5 e pouco dólar, você fica bem. Mas agora é uma coisa que virou nacional, né? Você pode ficar numa cidade tranquila, trabalhando para a capital, ganhando salário de capital. E fica legal. Tocou num ponto bacana aí, que eu não tinha nem me lembrado de comentar. Tu imagina a facilidade que a gente tem agora no home office. Trabalhar de home office. Não precisar se deslocar, estar em casa tranquilamente. Se a gente precisar contratar algum serviço, por exemplo, comprar um computador, comprar um hardware, ao invés de contratar um serviço em nuvem, talvez, dependendo do hardware que tu vai querer, tu vai ter que comprar em dólar, certo? Olha a cotação do dólar que está hoje, muito alta, né? Tá beirando os R$5 de novo, chegou a quase R$6. Aí, basicamente, um desenvolvedor que quer testar uma tecnologia, que contrata, por exemplo, um servidor que fica hospedado e paga em dólar, o custo que ele vai ter é muito alto, né? Não, é bem isso, cara. É uma coisa que o home, trabalhar de casa e tal, mudando tudo. Bom, mas como a gente vai inovando, como a gente vai sendo sempre o primeiro a inovar para as coisas, eu acho legal também, já falei bastante do quanto que a gente está ajudando também outras áreas a se modernizarem. Vamos aproveitar então para a gente puxar aqui um quadro do podcast, que é o quadro mais emocionante que a gente tem, que a gente deixa o nosso convidado em saia justa, pode ser? Eita, pode.
o nosso quadro Throwing Errors. Já ouviu falar? Sim. É onde você vai poder, por 1 minuto, falar a respeito de alguma coisa que você gosta, que você quer recomendar, que você quer falar bem, elogiar, ou tanto for, e somente isso. Muito fácil, correto? Correto. 1 minuto para falar sobre qualquer coisa que eu goste ou queira comentar. Livre? É isso, falar bem. Falar bem de alguma coisa. E aí, o detalhe é que na edição, a gente vai colocar alguns bips de erros, aqueles bips de censura, sabe? Bip. Meio que aleatoriamente, que vai acabar mudando um pouco o sentido, mas fica bem legal no final. Você só não vai saber como vai ficar. Topa? Top. Vamos lá. Então beleza, escolhe um tema para você falar, enquanto eu preparo o meu relógio. Então qual que é o tema que você escolheu? Basicamente eu vou falar sobre o trabalho fácil que é de um PO e vou trazer um pouco uma visão sobre a King. Existem produtos maravilhosos que a gente vai ofertar ali para vocês agora, que vocês conseguem acessar e contratar a qualquer momento. Então eu vou contar o tempo aqui, 1 minuto, então preparado? 3, 2, 1, go. Bom, fui instigado pelo Andy, o André, basicamente, de comentar sobre PO é barbada, é o melhor cenário do mundo, não precisa se preocupar com nada, pode só falar, só se interagir com que passa para o desenvolvedor faz, mas não é nada disso, né? PO é aquele grande encrenca que está no meio da gestão, puxando pro outro, olhando para o cliente, entregando toda aquela e tentando entregar o máximo do cliente através do cliente a entrega de fato, né? E eu vou também no cenário são os produtos que a gente está dando aqui. Quem quiser e tiver interesse em acessar lá, vai poder em pouco constatar o novo produto que a gente está a VPS. Justamente o que a gente acabou falando bastante nesse podcast, a gente está um novo produto no mercado, a VPS, isso a gente vai conseguir muito grande para vocês que querem contratar um servidor. E acabou o seu tempo. Muito bem. Ficou bem legal, tá? E espero que você aprove o resultado final. Se não aprovar, tudo bem também. O podcast é meu, eu faço o que eu quiser. Ó. Nossa, pode mandar bala. Que bacana, hein? Não, ficou bem legal mesmo. É uma pena que o pessoal não vai poder ouvir o original. Eu prometi alguns episódios atrás que eu ia mandar os originais no grupo dos apoiadores lá no Telegram. Eu só esqueci de mandar. Eu esqueci de mandar, mas eu vou mandar ainda. O making-off, os bastidores, os erros de gravação, isso que é bacana. Isso. Então vai estar lá daqui a um tempinho. Mas beleza. Cara, acho que foi uma conversa ótima. Dá pra gente entender assim um geralzão. E daí foi legal, cara, porque eu acho que as pessoas têm uma curiosidade ainda sobre questão de hospedagem, coisa assim, porque todo mundo hoje em dia precisa de uma hospedagem, queira ou não, né? Eu tenho vida de programador, que eu vejo que eu comecei numa época que o blog ainda estava em alta, mas já estava bem forte nas redes sociais. Aí as redes foram crescendo cada vez mais, então a gente tem uma força bem grande nas redes em geral, e cada vez a gente descobre uma rede nova que está bombando. Entrei no TikTok esses dias, cara. E aí, só que o site não é essencial, cara, porque ele é o meu porto seguro, né? Ele é para onde eu direciono as pessoas, onde eu guardo o meu conteúdo, onde eu tenho a minha busca, ele é indexado. Então, a gente precisa de um site, né? Perceber agora, essa pandemia, continua sendo um grande problema, mas ela vai fazer com que esses pequenos negócios eles se transformem, tragam uma transformação digital muito rápida. Pessoas que nunca pensaram antes de ter um site, daqui para frente elas vão pensar de forma muito mais rápida. Não tem volta. A pessoa que viu a facilidade que é a comunicação digital, a venda de produtos por sites, não tem como voltar atrás. Não. E a hospedagem, por exemplo, e busca por ferramentas e contratação de forma simplificada é um novo mundo. Não tem como mudar esse conceito. Uma pessoa que usa um produto simples e que vai tentar usar o mesmo produto que é um pouco mais complexo, vai desistir na hora, vai voltar para aquele produto que é mais simples instantaneamente. Uhum. Eu tô mantendo uma quarentena o máximo que eu posso, e eu tô fazendo minhas compras de mercado tudo online, cara. Então eu tô fazendo com o mercado aqui da cidade, que ele
entrou numa plataforma dessas de mercado online, onde tem lá a lista toda e tal. E tem um mercado aqui da minha região, aqui do meu bairro, que às vezes eu compro uma coisa ou outra de lá, o contato mais por WhatsApp, coisa assim, e que me dá dó deles não terem pelo menos um site com uma lista de produtos, cara. Porque... Só a lista resolveria, né? E daí poderia entrar em WhatsApp e dizer, eu quero esse de produto, consegue me enviar aqui? Eles fazem a venda pelo WhatsApp, eles falam que eu posso listar o que eu quero que eles pegam, mandam lá o total, só que eu não sei o que eles têm, então fica difícil. Já aconteceu de eu fazer a compra no outro site, ter dado erro na compra, eu tirei um print da compra e mandei para eles no WhatsApp, aí funcionou. Mas eles não têm uma lista, não têm um site, então complica bastante. E realmente está cada vez mais fácil, mais acessível, né? Sim, é muito barato hoje tu hospedar um site, tu subir um site, tu conseguir divulgar o teu negócio de forma online. Aham. E uma coisa que ainda me gera uma certa indignação, velho, que eu não gosto mesmo de tratar coisas por telefone. Porque você pergunta pro vendedor, o vendedor quer te vender uma coisa, mas sempre parece estar atendendo a contragosto, né? Aí com o WhatsApp isso facilitou bastante, mas tem a mesma sensação, velho. Você pergunta coisa, a resposta é sempre seca e rápida, né? Aí você fala, Mas é a nossa realidade, né? Tá falando basicamente com desenvolvedores aqui. Eu também não gosto de falar por voz. Deixa que eu escrever. A gente a gente é tão recatado, digamos assim, que a gente acaba, não vou falar por voz, me dá um WhatsApp, me dá um chat, deixa eu escrever pra ti, resolve. Não quero falar por voz. Não me diga. Mas um serviço essencial, cara. Comprar café. Que eu tô comprando café de grão, que não é um café que tem no mercado para fazer na compra no mercado. E aí a loja de café faz a venda pelo WhatsApp. Aí você entra em contato. Eu quero comprar café em grão. Tá bom. Aí você fala, tá, mas qual que vocês têm? Aí a pessoa, qual que você quer? Ela fala, não, você tem uma lista. Se tivesse pelo menos uma lista de produtos no site aí. Eu usei esse exemplo de lista, eu acho que foi por TC Floripa, se não me engano, comentei os dias que teve ali também, de uma livraria. A livraria entrou em contato comigo por WhatsApp, com umas fotos de alguns livros ali que estavam meio estranhos. E quando eles disponibilizaram um site com a lista de livros, eu já consegui ver, eu quero este, eu mandei no WhatsApp, eu quero esses 3 aqui. Facilita a vida de uma forma. Só ter uma lista de produtos no site já divulga teu negócio. Eu comprei café com eles ali 3 vezes, pra só na terceira eles me falarem que tinha um site. E aí tinha um site com tudo certinho lá, bem bonito, preço e tudo mais. Mas tudo bem. Depois, na outra vez, eu achei um outro pelo iFood e comecei a comprar pelo iFood. Facilitou a vida. Mas beleza, cara. Valeu, brigadão. Agora é aquele momento que você pode deixar sua mensagem, as suas redes sociais, contato para shows e tudo mais. O que você quiser falar, finalizar, fica à vontade. Quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho também, eu acabo não divulgando muito conteúdo pelo LinkedIn, mas vocês conseguem me achar de forma fácil no LinkedIn lá. O nome não é meio estranho de achar, né? Se colocar Eriton, tu vai achar provavelmente só o meu nome do LinkedIn. LinkedIn lá é disponível. Qualquer assunto que vocês precisarem, só me chamar. Meu contato principal é por lá mesmo. Beleza. E se você não sabe escrever Eriton, tem aqui no título do podcast, vocês podem pegar. E brigadão, Eriton, foi uma conversa muito bacana, gostei bastante. Muito legal falar com o Pio, que é gente boa, só pra dar aquela alfinetada. Quer dizer com isso que a gente não é gente boa, os Pios não são gente boa. Não, todo mundo é gente boa, tranquilo. Beleza. André, eu fico à disposição para qualquer coisa que vocês precisarem ali do podcast que a gente acabou de gravar, foi muito bacana. Beleza, valeu. Então, gente, muito obrigado por vocês que acompanharam até aqui. Realmente, se vocês quiserem perguntar alguma coisa pro Eriton, mandar alguma questão, alguma coisa assim, pode me mandar, pode mandar no e-mail, pode mandar nas redes, eu repasso para ele. Qualquer coisa ele grava um áudio, manda para cá, eu incluo no podcast, não tem problema. Vocês podem ficar à vontade. E aproveitem, dê uma visitada lá na King Host, que é parceira nossa também. E a King Host, eu acho que é uma das empresas que tem a URL mais legal de todas, que é king.host, e acabou. É só isso.
king.host, e vocês vão poder ver o que eles têm lá de serviço. E vocês vão ver, eu não sei quando que vai sair esse episódio ainda, mas já vão ver se saiu o VPS, se não saiu ainda e tal. Até tem uma opção lá de se cadastrar para saber, não tem? Tem uma página que vocês podem se cadastrar e receber as informações assim que a gente lançar o VPS. A gente está em vias de lançar, mas vocês podem acessar ela, que é um formulário basicamente de lançamento, que se vocês quiserem testar, a gente entra em contato proativo a partir do momento que a gente conseguir lançar o VPS. Perfeito, vou colocar o link aqui então na descrição do episódio. Muito obrigado mais uma vez, obrigado para todo mundo que está acompanhando. Não esqueça de assinar esse podcast. Se você quiser apoiar o Vida de Programador, dá uma olhada lá no Apoia-se e no PicPay que eu passei no começo. E aí vocês conhecem mais como que funciona. E é isso aí, muito obrigado a todo mundo. Até o próximo episódio e tchau! Até mais, pessoal!